Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós apresentaremos as soluções das questões que compuseram a prova 2 do curso de Mecânica dos Sólidos 2 ministrado durante o segundo semestre de 2022. Portanto, na sequência desse vídeo nós apresentaremos os enunciados das questões que compuseram essa prova e, logo na sequência, as suas resoluções. A primeira questão que compôs essa prova tinha o seguinte enunciado. Uma viga AB está solicitada por um carregamento linearmente variável, estando simplesmente apoiada em A e apoiada em B em uma coluna barra treliça BC. Sabendo que EIAB é igual a 31.250 kN vezes metro quadrado, EIBC igual a 1.571 kN vezes metro quadrado e o produto EABC é igual a 628.300 kN, determine o valor máximo de W para que a coluna BC não sofra flambagem, utilizando a abordagem de Euler e considerando apenas a instabilidade no plano, e o deslocamento no centro do vão AB não ultrapasse 1 milímetro, utilizando para isso a equação da linha elástica. Portanto, o primeiro problema que compôs essa prova possui este enunciado e trata de uma estrutura mista, composta por uma viga e também por um elemento de treliço, uma coluna simples, na qual a viga AB, que é a estrutura que está solicitada por este carregamento linearmente variável, está conectada a esta barra de treliça, a essa coluna simples, por meio de seu ponto B. Portanto, o que nós deveremos fazer para a solução deste problema é, inicialmente, encontrar quais são as reações de apoio para que, em seguida, nós possamos expressar ou obter uma equação que reflita a variação do momento fletor ao longo do comprimento da barra AB, que é a viga, e com base nessa informação nós conseguimos utilizar a equação da linha elástica e com isso, fazendo um processo de integrações sucessivas, nós conseguimos obter a equação da linha elástica que no fundo reflete a equação que possibilita a determinação dos deslocamentos perpendiculares ao eixo AB. Com isso, com a equação da linha elástica, nós simplesmente verificamos qual é a intensidade máxima para este carregamento W, onde W é o valor do carregamento distribuído exatamente no ponto B, para que o deslocamento máximo no centro do vão seja 1 milímetro. Em seguida, com base no equilíbrio simples, nós conseguimos determinar qual é a reação no ponto B, devido a esse carregamento, e com isso nós sabemos qual é a força que tende a comprimir a coluna BC. Com base nessa intensidade de força, obviamente essa força aí ela é obtida em função deste carregamento W, nós conseguimos utilizar a equação da flambagem de Euler para que a gente determine a intensidade W, para que a flambagem ela também não ocorra, para que a instabilidade ela também não ocorra. Ok? Então vamos partir para a solução desta questão. Então aqui temos a ilustração do esquema da estrutura com os dados fornecidos para material e também propriedades da seção transversal. Então temos o produto EI, que é o produto entre o módulo de elasticidade longitudinal e o momento de inércia, e o produto EA, que é o produto entre o módulo de elasticidade longitudinal e a área da seção transversal. Então nós temos esse dado aqui que é necessário para que a gente resolva a equação da linha elástica e esses dois dados aqui para que a gente resolva tanto a equação da linha elástica quanto a questão da instabilidade na coluna BC. Então o primeiro passo para a solução do problema é obter qual é o diagrama de corpo livre da estrutura, que esse diagrama ele é simplesmente obtido substituindo as condições de vinculação por reações de apoio equivalentes ou correspondentes aos graus de liberdade vinculados. Então, construindo este diagrama para a estrutura que nós estamos tratando, nós obtemos esta figura que está ilustrada aqui, na qual no ponto A nós temos uma reação vertical. No ponto B, eu estou assumindo que eu terei aqui sobre a barra AB uma reação VB vertical orientada para cima. Então, separando a estrutura, as barras AB e BC exatamente no ponto B,
por ação e reação, se eu estou assumindo que no ponto B, pertencente à barra AB, eu tenho uma reação VB orientada na vertical para cima, consequentemente na barra BC, exatamente no ponto B, eu terei essa mesma reação, mas orientada para baixo, né? Para que, ou seja, a ação e reação são ações internas atuantes na estrutura. Então, se a estrutura como um todo ela está em equilíbrio, cada parcela ou cada parte que a compõe vai estar também na condição de equilíbrio. Então vamos impor o equilíbrio de corpo rígido sobre a barra AB e com isso nós conseguimos determinar quem são VB e VA. Então para isso, fazendo uma somatória de momentos em torno do eixo Z, mas em relação ao pontinho A, então nós teremos contribuições de momento associadas ao VB e contribuições de momento associado ao carregamento linearmente variável. Então, quando eu calculo a contribuição de momento, né, Z em relação ao ponto A devido ao carregamento linearmente variável, basta, né, que a gente sempre multiplique, né, qual que é a força concentrada equivalente associada ao carregamento uniformemente distribuído vezes o braço de alavanca, né, entre o ponto de aplicação dessa força concentrada equivalente e o ponto em torno do qual nós queremos calcular os momentos. Então, para isso, como a carga ela é linearmente variável, basta que eu multiplique, né, o vão no qual ela está distribuída, que nesse caso é 4 metros, vezes a intensidade da carga atuante, que nesse caso é W, e aí eu divido por 2, né? Porque a carga, como ela é linearmente variável, então a área debaixo dessa linha aqui, a área debaixo dessa curva, que no fundo é o que resulta, né, a carga equivalente associada ao carregamento distribuído, nada mais é do que a área, né? Então por isso que eu preciso dividir por 2, porque a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2, ou mais consistentemente dizendo, né, a integral da função que descreve o carregamento ao longo do vão no qual ela está distribuído retorna, né, claro que a área debaixo dessa curva e consequentemente esse carregamento é equivalente. Nós sabemos, né, que o centro de gravidade de um triângulo está posicionado a 1/3 de sua base. Então essa força concentrada equivalente aqui, ó, de 4W dividido por 2, ele está aplicado aqui, ó, a 1/3 da base desse carregamento linearmente variável. Portanto, como eu quero calcular o momento em relação ao ponto A, eu sei que o braço de alavanca ou a distância, né, entre o ponto de aplicação dessa força concentrada equivalente e o ponto no qual eu quero calcular momentos é 2/3 desse 4, né, ou seja, 2/3 do vão no qual o carregamento linearmente variável atua. Ok? Sabemos, né, que o momento associado a esse carregamento linearmente variável ele é o momento negativo, né, porque o vetor momento associado a ele entra aqui, ó, no plano da tela, e com isso nós temos um momento negativo. Ok? Devemos calcular também a contribuição de momento associado ao VB, que é simplesmente VB, que é a intensidade da força, vezes 4, que é o braço de alavanca entre o ponto no qual o VB está aplicado e o ponto A. Então, esse momento ele é positivo, né, uma vez que, utilizando a regra da mão direita, no qual a ponta dos dedos está orientada no sentido da força e a palma da mão orientada do ponto de aplicação da força B, né, no VB nesse caso, até o ponto no qual eu quero somar momentos. Fazendo a regra da mão direita, eu observo que o polegar ele sai do plano da lousa, o que indica um vetor momento MZ positivo. Então, fazendo o algebrismo aqui, a gente consegue concluir que o VB ele é igual a 4/3 de W. Tudo bem. Já que utilizamos a equação de somatória de momentos igual a zero, podemos utilizar também a somatória das forças em Y igual a zero, para que a gente consiga distribuir, obter, né, calcular quem é o VA. Para isso, né, basta que eu faça a somatória das forças em Y zero, então eu vou ter VA mais o VB, sendo que o VB é 4/3 de W, menos a força concentrada equivalente associado ao carregamento linearmente variável. Então, essa força concentrada equivalente é 4W dividido por 2, como eu já mencionei anteriormente, né, nada mais, nada menos do que a área debaixo dessa função que descreve o carregamento distribuído. Então isso aqui tem que ser zero, né, para que o equilíbrio de corpo rígido seja atendido. Então, fazendo o algebrismo aqui, a gente descobre que o VA é 2/3 de W. Então, se eu já sei quem são as reações de apoio, eu posso agora partir, né, para o equilíbrio da barra AB ou o equilíbrio da viga AB a uma dada distância genérica x orientada a partir do ponto A, para que eu consiga obter a equação que possibilita, né,
a determinação, né, ou a variação do momento fletor ao longo do comprimento da barra AB. Então, para isso, né, nós sabemos que a reação do apoio A ela é 2/3 de W, né, então queremos fazer o equilíbrio ao longo de uma dada coordenada ou uma dada distância x, cuja origem ou cujo início está no ponto A. Temos aqui o momento fletor atuante e a uma dada distância x, o carregamento linearmente variável atuante, ou mais especificamente a sua intensidade, ele é dado por essa funçãozinha aqui, ou seja, que nada mais é do que a função que descreve a variação do carregamento linearmente variável. Então essa função é Wx dividido por 4. Né? Então você fala, mas como que se obteve essa expressãozinha aqui? Cara, esse valor aqui de Wx sobre 4, ele nada mais é do que a equação que governa a variação do carregamento linearmente variável no trecho AB. Né? Então, quando o x vale 0, ou seja, quando eu estou no ponto A, o carregamento vale 0. E quando o x vale 4, né? Ou seja, quando eu estou na coordenada x igual a 4, que é exatamente sobre o ponto B, o valor do carregamento é W, conforme dado no enunciado do problema. Então, se eu quero, né, claro, se eu quero o valor do carregamento em uma dada coordenada x, claro, então basta que a gente consulte o valor da intensidade, né, desse carregamento dado pela função que governa a variação do carregamento. Então, por isso nós utilizamos para a imposição desse equilíbrio e consequente obtenção da expressão do momento m de x, nós utilizamos essa expressão, né, ou o valor da função que descreve o carregamento linearmente variável. Então vamos obter aqui a expressão, né, que possibilita, né, com que a gente determine o momento fletor atuante ao longo da barra B. Então, fazendo o equilíbrio de momentos em torno do eixo Z, mas agora em relação a essa seção genérica x, né, que nós temos aqui, ou a seção na qual atua esse momento m de x, vamos fazer essa somatória de momentos igualar a 0. Né? Então temos aqui a presença do momento m de x, que é o momento positivo, mais, né, a contribuição de momento associado a esse carregamento linearmente variável. Então, utilizando, né, a mesma estratégia que nós utilizamos no slide anterior para calcular as reações do apoio, o que nós fazemos? Né, nós tomamos a intensidade do carregamento linearmente variável, que nesse caso é Wx dividido por 4, vezes o comprimento no qual ele está distribuído, que nesse caso é x, e isso nós dividimos por 2. Né? Então, estamos calculando aqui qual é o valor da área debaixo dessa reta ou dessa curva aqui que descreve para a gente o carregamento linearmente variável. Vezes, né, esse termo aqui que eu estou chamando de x sobre 3, que nada mais é do que a distância entre o ponto de aplicação da força concentrada equivalente associado a esse carregamento linearmente variável até o ponto em torno do qual eu estou somando os momentos, que nesse caso é um ponto de coordenada genérica x. Tá? Então, como mencionado anteriormente, né, o centro de gravidade de um triângulo ele está a 1/3 da sua base, então ele está aplicado mais ou menos por aqui. Então, a distância, né, do ponto de aplicação dessa força até a sua base é 1/3, então por isso que entra esse x sobre 3. Menos, né, a contribuição de momento associado à reação do apoio A, que é os 2/3 de W, vezes o x, que é a distância do ponto de aplicação dessa força até o ponto em torno do qual eu estou somando os momentos fletores. Então, para que exista o equilíbrio, a superposição ou a somatória desses 3 momentos tem que ser 0. E com isso eu obtenho a equação do momento que governa, né, o momento fletor aí que atua ao longo da barra AB, que é igual a 2/3 de Wx menos Wx3 sobre 24. Então aqui é interessante, né, para chamar a atenção para o fato de que neste problema o momento fletor possui uma variação cúbica. E isso tem relação direta, ou de fato é de se esperar que o momento fletor possuísse uma variação cúbica nesse problema, se nós lembrássemos, né, das relações diferenciais. Então a gente sabe das relações diferenciais, né, que a variação do cortante está igual ao carregamento distribuído. Né? Então a gente sabe que o dV de x dx é igual ao menos q de x. Então existe uma relação entre o carregamento distribuído e a força cortante. Né? Então nesse caso em especial, se eu sei que o dV de x dx é igual a menos q de x, então eu consigo concluir que a força cortante tem um grau polinomial acima da função que descreve o carregamento distribuído ao longo da barra AB. Então se a barra AB possui um carregamento distribuído de forma linear, o cortante vai ter uma variação quadrática,
ok? Lembrando que o cortante tem essa variação quadrática, eu consigo utilizar a relação diferencial que associa o momento fletor com a força cortante para concluir que o momento de fato tem que ter uma variação cúbica. Porque eu sei, né, que a variação do momento, que é o dm de x dx, é igual ao cortante. Ou seja, a função que descreve o momento fletor tem um grau polinomial acima da função que descreve a força cortante. Né? Então, se meu cortante é quadrático, meu momento tem que ser cúbico. Tudo bem? Então, com base na determinação dessa equação do momento, basta que a gente imponha aqui, ou basta que a gente utilize a equação da linha elástica. Então, nós sabemos que d2v dx2 é igual a m dividido por ei. Então, nesse caso, o m que entra nessa equação aqui, nessa equação diferencial, é o próprio m que nós obtivemos anteriormente. Então, eu vou ter o d2v dx2 é igual a 1 sobre ei, 2/3 de wx menos wx3 sobre 24. Então, como que a gente resolve essa equação diferencial aqui? Cara, basta que a gente utilize, né, um processo de integrações sucessivas, integramos essa equação diferencial duas vezes, como consequência, né, dessa integração indeterminada surgirão constantes de integração que nós resolvemos ou que nós quantificamos por meio das condições de contorno do problema. Então, integrando essa expressão a primeira vez, nós obtemos, né, ou concluímos que o dv de x dx é 1 sobre ei, que multiplica 2wx2 sobre 6 menos wx4 sobre 96, mais a primeira constante de integração que eu estou chamando de C1. Integrando pela segunda vez, nós chegamos na expressão do deslocamento, que é igual a 1 sobre ei, que multiplica 2wx3 sobre 18 menos wx5 sobre 480 mais c1x mais c2. E aí você fala para mim, tudo bem, até aqui tranquilo, integramos o polinômio, qualquer um faz isso aqui com o pé nas costas. Mas o que nós temos que fazer agora é utilizar a análise de engenharia para determinar, né, quanto valem C1 e C2 em função das condições de contorno que se apresentam no problema. Tá? Então, batendo o olho na estrutura que nós temos aqui, a gente consegue concluir facilmente, com uma simples inspeção, que o deslocamento no ponto A é zero, né? Porque exatamente no ponto A eu tenho um apoio fixo. Então, eu sei que o deslocamento aqui ele é zero. Né? Então, eu consigo dizer que o V de zero, ou V de A, ele é igual a zero. Além disso, eu consigo dizer que no ponto B, o deslocamento aqui ele não vai ser zero, né? Mas eu sei quantificar ele. Né? Se eu sei quanto vale a força normal atuante na barra BC, eu consigo dizer o quanto essa barra BC alonga ou encurta em função da força normal que atua nela. Né? Aí você fala, Edson, aí lascou, porque como que eu calculo essa força normal aqui? Muito simples. Lembra do slide anterior, a força normal que atua na barra BC é o próprio VB, a própria reação que nós já encontramos aqui anteriormente. Tá? Então, tá bem tranquilo aqui. Então, vamos impor essas duas condições de contorno do problema. Né? Ou seja, vamos dizer que o V de zero é zero e que o V de B, ou seja, o deslocamento do ponto B pertencente a essa viga AB, então, exatamente nesse ponto, ele tem que ser igual ao alongamento ou encurtamento da barra BC, para que a estrutura, de fato, seja contínua neste ponto. Tá? Então, quando nós aplicamos aqui a primeira das condições de contorno, que é o V de zero igual a zero, a gente conclui facilmente que o C2 tem que ser zero, né? Porque substituindo aqui o x igual a zero, esse termo zero, x igual a zero, esse termo zero, x igual a zero, esse termo zero. Então, para que o deslocamento no ponto x igual a zero seja zero, o C2 tem que ser zero. Então, a primeira das constantes de integração é facilmente determinada. Para a gente calcular agora, ou impor a segunda condição de contorno, que é o deslocamento no ponto x igual a 4 igual ao encurtamento da barra BC, né? Então, ou seja, o delta de BC, então basta que a gente utilize aquela equação que possibilita com que a gente calcule os deslocamentos de barras axialmente carregadas. Né? Então, nesse problema em específico, como nós temos uma força normal que é constante, então a força que atua ali, ou a expressão resultante do deslocamento, é simplesmente NL dividido por EA. Tá? Então, esse aqui que é a expressão que possibilita com que a gente calcule quem que é o deslocamento do ponto B. Okay? Então, sabemos ali que essa barra BC ela vai estar comprimida e com uma compressão constante de 4/3. Então, voltando no slide anterior, só para a gente confirmar esse dado aí para vocês,
Então, do equilíbrio que nós fizemos no slide anterior, né? Então, impusemos o equilíbrio na barra AB, descobrimos que o VB é um valor positivo igual a 4/3, então, por ação e reação, né? Se no ponto B da barra AB o VB ele é para cima, então, sobre o ponto B da barra BC, por ação e reação, o VB ele é para baixo. Então, a gente conclui, né, fazendo o equilíbrio aqui, ó, da barra BC, que VB igual a VC, né? Então, ambos iguais a 4/3 de W, e que a barra BC está comprimida. Se a barra BC ela está comprimida e, além disso, ela é presa aqui, ó, no ponto C, ou seja, o ponto C não se desloca, então a gente conclui facilmente que a barra BC, ela, pelo fato de estar comprimida, ela vai diminuir de tamanho, então que esse ponto B ele desce. Tá? Essa aqui é a conclusão que nós temos. Então, voltando aqui, ó, no slide que a gente estava discutindo, então a gente consegue calcular facilmente esse deslocamento do ponto B da barra BC, como sendo, né, a força normal que atua na barra BC, que é menos 4/3 de W, então menos porque é uma força normal de compressão, vezes o comprimento da barra, que é 3 metros, dividido pelo parâmetro EA, que foi fornecido no enunciado do problema, que vale 628.300. Então, quando a gente faz essa conta aqui, né, a gente descobre que esse delta de BC é igual a menos 6,36610 a menos 6 W metros, né? Então, o sinal que aparece aqui, ó, esse menos, quer dizer apenas que a barra ela encurta de tamanho, ela diminui de tamanho devido à ação da força normal sobre ela atuante. Tá? E nesse caso, em específico, devido às condições de contorno da barra BC, como ela está presa em C e ela sofre um encurtamento, então isso quer dizer que o ponto B ele desce. Tá? Ok? Então, se o ponto B desce, tem até uma indicação aqui da setinha, né? Porque o deslocamento ele é uma grandeza vetorial, ele precisa de módulo, né? Mas nós temos que indicar também qual é a direção e sentido dele. Tranquilo até aqui? Então, o que nós temos que fazer na sequência é simplesmente dizer, né, ó, que esta expressão aqui, ó, do deslocamento calculado no ponto x igual a 4 tem que ser igual a este deslocamento aqui, ó, esse delta de BC. Só que aqui vale a pena chamar a atenção também para a convenção de sinais que nós utilizamos para calcular a equação da linha elástica. Na equação da linha elástica que nós deduzimos, né, com base no sistema de coordenadas que nós adotamos, os deslocamentos para baixo, ou seja, os deslocamentos na região de y negativo, eles são negativos. Tá? Da mesma forma, os deslocamentos aqui, ó, perpendiculares ao eixo da barra, na região de y positivo, ou seja, os deslocamentos para cima, eles são positivos. Então, por que isso é importante? Ó? Porque quando eu for fazer essa compatibilidade de deslocamentos aqui, ó, eu tenho que dizer que o deslocamento no ponto B, aqui, ó, da viga, ele tem que ser igual a menos, né, esse encurtamento da barra. Né, ou seja, o deslocamento no ponto B ele tem que ser negativo para refletir o fato da barra BC estar sendo comprimida, ou seja, diminuindo de tamanho e, consequentemente, observando um deslocamento para baixo. Tá? Então, isso aqui é muito importante, né, porque se eu não considerar adequadamente o sinal do deslocamento, o que acontece é que eu vou estar dizendo que a barra ela não encurta, ela alonga. Então, ou seja, eu não estou interpretando adequadamente o problema se eu não considerar adequadamente os sinais para os deslocamentos considerados. Então, agora a gente impõe, né, essa compatibilidade de deslocamento. Eu vou ter o parâmetro 1 sobre A, que é 2W vezes x ao cubo dividido por 18, nesse caso x vale 4, menos W, 4 elevado à quinta dividido por 480, mais o C1 vezes 4. Aqui eu nem estou considerando o C2, né, porque com base na imposição da condição de contorno anterior, nós já vimos que ele vale 0. E isso aqui tem que ser igual ao encurtamento da barra, né, ou seja, menos 6,36610 a menos 6W, porque, né, esse deslocamento aqui ele indica que o deslocamento tem que ser para baixo, tá, por conta do nosso sistema de coordenadas. Beleza? Então, quando a gente faz esse algebrismo aqui, a gente descobre que o C1 ele é menos 1,195W. Com base na determinação desse C1, então a gente consegue agora obter, de fato, qual é a equação do deslocamento da barra AB via linha elástica, que é 1 sobre EI, que multiplica 2Wx3 sobre 18, menos Wx5 dividido por 480, menos 1,195Wx. Então, o que o enunciado nos pede é que a gente calcule qual é a intensidade de W para que o deslocamento no centro do vão seja no máximo 1 milímetro.
Então aí está fácil, né? Basta que a gente iguale a essa equação de deslocamento aqui a esse v de x, na posição x igual a 2, ou seja, na metade do vão, a gente diz que esse deslocamento tem que ser igual a quanto? 1 milímetro? Não, tem que ser igual a menos 1 milímetro, né? Porque o deslocamento, os deslocamentos para baixo são negativos. Tá? Então a gente vai simplesmente avaliar, né, ou quantificar esse deslocamento no ponto x igual a 2, né, e dizer que ele tem que ser no máximo igual a menos 1 milímetro, ou menos 1/10 a menos 3 metro. Tá? Então, quando a gente faz essa continha aqui, né, obviamente levando em conta o sinal negativo para que o deslocamento que a gente esteja quantificando seja para baixo, né, na região de y negativo, então a gente descobre que para que isso aconteça, né, o carregamento W atuante tem que ser igual a 19,93 kN por metro. Então, com isso a gente resolve, né, ou a gente quantifica o valor de W para que o deslocamento no centro do vão seja no máximo 1 milímetro. Mas o problema também pede, né, que a gente verifique também o valor de W para que não ocorra a flambagem na coluna BC utilizando, né, a abordagem de Euler e considerando, por simplicidade, apenas a flambagem no plano, né, ou seja, apenas a flambagem aqui. Então, quando a gente analisa a flambagem da barra BC no plano, a gente verifica que a coluna ela é articulada. Então, ambos os extremos podem girar. Né? Então, a gente verificou isso facilmente, né, pelo fato de que no ponto B o momento é zero. Então, possibilitamos, né, que o momento fosse zero e que o giro seja permitido. Com relação aos deslocamentos, existe a compatibilidade aqui, né, ou seja, não tem deslocamentos na horizontal no ponto B. Então, o único deslocamento que eu observo aqui é um deslocamento vertical, conforme nós já discutimos anteriormente. Então, com isso, basta que a gente aplique, né, a fórmula de Euler, que é o P crítico, que é π ao quadrado EI dividido por KL ao quadrado. Então, a gente sabe que para que isso aconteça, né, ou seja, para que a gente faça essa verificação da carga crítica, a carga crítica, né, que leva em conta o comprimento da coluna, as propriedades do material e da seção transversal, ele tem que ser igual à reação do apoio que nós temos lá, ou seja, o nosso VB. E o VB ele é o 4/3 de W. Tudo bem? Então a gente vai igualar o 4/3 de W a π ao quadrado, que multiplica o parâmetro EI da coluna BC, que foi fornecido no enunciado do problema, que é 1571, dividido, né, pelo comprimento equivalente ao quadrado. Então, como a coluna ela está articulada, sabemos, né, que o parâmetro K, que multiplica o comprimento físico da coluna, ele é igual a 1, então basta que a gente multiplique, né, aqui, 1 vezes 3 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente descobre que o valor de W, né, para que exista a instabilidade da coluna, ele é igual a 1.292 kN por metro. Assim, como temos, né, os dois valores de W, então devemos tomar, obviamente, o menor deles. Né? Então, nessa situação, o valor de W a ser considerado, ou o máximo valor de W, para que não ocorra a instabilidade da coluna, nem o deslocamento máximo de 1 milímetro no centro do vão AB, é de 19,93 kN por metro. E com isso, a gente resolve a primeira questão. A segunda questão que compôs essa prova possui o seguinte enunciado. A coluna apresentada na figura abaixo está solicitada por uma carga axial. Sabendo que a coluna possui comprimento igual a 5 metros e que sua seção transversal é retangular de 15 por 25 centímetros, determine, então, letra A, os raios de giração da seção transversal e também os índices de esbeltez da coluna. Letra B, as cargas críticas de flambagem, assumindo que a carga esteja aplicada no centro de gravidade da seção transversal. E para essa questão, considere que o E, que é o módulo de elasticidade longitudinal, vale 20 gigapascal. Finalmente, né, pede que se determine a máxima excentricidade E, na qual a força pode ser aplicada sobre a seção transversal para que o escoamento do material não ocorra. Considere nessa questão que a carga axial vale 1.500 kN e que a tensão de escoamento do material é 80 MPa. Então, com base na coluna a ser analisada, a gente percebe que uma visualização no plano XY, a coluna possui essas duas condições de contorno, ou seja, engastado, articulado. Então, nós deveremos considerar esta condição de contorno aqui, de engastado, articulado, para que a gente calcule a carga crítica em torno do eixo Z, né? Porque o eixo Z é o eixo que está saindo aqui do plano
da tela e é em torno do eixo Z para essa configuração da esquerda que a deflexão da coluna, a deflexão lateral, ela acontece. Ok? Já na ilustração da direita, que é a mesma coluna, só que mostrando uma vista no plano XZ, então nós verificamos que nesta vista aqui, ó, as condições de extremidade são engastado, engastado. E deveremos considerar essas condições de extremidade aqui, ó, de engastado, engastado, para analisar a instabilidade em torno do eixo Y, porque é nesta visualização aqui, né, nessa vista da coluna, que o eixo Y ele está saindo, né, do plano da tela, então é em torno do eixo Y, nesta vista da direita aqui, ó, que a deflexão lateral da coluna acontece. Ok? Então, como já discutimos no curso, né, essas diferentes condições de vinculação da coluna estão associadas a diferentes maneiras que nós podemos efetuar, né, a conexão da coluna com o seu meio, ou a conexão da coluna com o restante da estrutura. Então, se for uma ligação parafusada, por exemplo, nós podemos posicionar os parafusos de forma conveniente, de tal maneira que as vigas que conectam-se à coluna no topo, elas impeçam ou possibilitem que o topo da coluna gire. Okay? Então sabemos que a seção transversal dessa coluna é de 15 por 25, descrita aqui, ó, no plano YZ. Tá? Então vamos resolver as letras A e B considerando essa situação. E a letra C, né, nós utilizaremos esse desenho aqui do lado direito, onde nós temos a indicação da posição excêntrica da força. Né? Então, na letra C, nós deveremos utilizar a fórmula da secante para que a gente calcule, né, ó, qual é essa excentricidade máxima. Então, para a gente calcular a letra A, que é muito direto, né, ó, ele pede que a gente calcule os raios de giração da seção e também o índice de esbeltez. Então a gente sabe que o raio de giração ele nada mais é do que a raiz da inércia sobre a área, né? Então, e que depois, né, com base nos valores de raio de giração, a gente consegue calcular o índice de esbeltez como sendo a razão entre o comprimento equivalente da coluna e o seu respectivo raio de giração. Então, fazendo a continha simples, né, a gente sabe que a inércia em torno do eixo Z da seção transversal é 15 vezes 25 ao cubo sobre 12, que dá 19.531,25 centímetros a quarta. Que a inércia em torno do eixo Y é base vezes altura ao cubo sobre 12, né? Então vou ter 25 vezes 15 ao cubo sobre 12, que dá 7.031,25 centímetros quadrados, e que a área é simplesmente 15 vezes 25, que dá 375 centímetros quadrados. Então o raio de geração em torno do eixo Z é simplesmente a raiz do IZ sobre a área, então basta que eu tome, né, os 19.531,25 dividido por 375, raiz disso aí, a gente obtém o raio de giração Z como sendo 7,21 centímetros. Mesmo procedimento para o Y, então eu vou ter a raiz do IY sobre a área, então eu vou ter o 7.031,25 dividido por 375, raiz desse cara eu obtenho como raio de giração em torno de Y 4,33 centímetros. Para a gente calcular os índices de esbeltez, então basta que a gente calcule, né, o comprimento equivalente da coluna dividido pelo seu respectivo raio de giração. Então, para a flambagem em torno do eixo Y, em torno do eixo Z primeiro, né? Então, em torno do eixo Z, a flambagem, ela nos mostra aqui, né, que as condições de contorno são engastado articulado, né, porque é em torno aqui, ó, do eixo que está normal à nossa vista que a deflexão lateral acontece. Então, o valor do casinho, que é o parâmetro que leva em conta as condições de extremidade da coluna para as condições de engastado articulado, é 0,7. Então, basta que eu multiplique, né, para obter o índice de esbelteza em torno de Z, o parâmetro 0,7 vezes o seu comprimento físico, que é 5 metros, portanto 500 centímetros, eu divido isso aí pelo raio de giração da seção transversal, que é 7,21. Então, fazendo a conta, eu descubro, né, que o WZ é 48,54. O índice de esbelteza em torno de Y, a ideia é a mesma, então eu vou ter o parâmetro K, que reflete as condições de extremidade da coluna, vezes comprimento físico dividido pelo seu respectivo raio de giração. Para a flambagem em torno do eixo Y, eu utilizo, né, a vista da direita, que é a vista na qual o eixo Y é perpendicular ao plano da tela e é em torno desse eixo que a deflexão lateral ela acontece.
Então a condição de engastado, o parâmetro K ele vale 0,5, então terei 0,5 vezes 500 dividido por 4,33, então descubro que o índice de esbiotez em torno de Y é 57,74. Então, com base nessa indicação aqui, como nós verificamos que o índice de esbiotez em torno do eixo Y é maior, então esperamos, que a carga crítica em torno do eixo Y seja também menor do que a carga crítica em torno do eixo Z. Então vamos verificar se isso acontece na solução da letra B, porque a letra A ela só nos pedia que calculássemos os raios de giração e também os índices de esbiotez. Na letra B, vamos determinar as cargas críticas, assumindo que a força axial esteja aplicada no centro de gravidade da seção. Então basta que a gente tome o π ao quadrado EI sobre comprimento equivalente ao quadrado, ou KL ao quadrado. Então basta que a gente substitua o π ao quadrado vezes o E, que foi fornecido aqui, 20 gigapascal, então estou multiplicando aqui o 10 à sexta para transformar o gigapascal para kilonewtons por metro quadrado, vezes o IZ, que é 19.531,25, conforme calculado no slide anterior, isso centímetros a quarta, então estou multiplicando por 10 a menos 8 aqui para encontrar um metro a quarta. Dividido pelo comprimento equivalente da coluna, que como sabemos que é em torno do eixo Z, as condições de extremidade são engastado articulado, então isso aí me dá um parâmetro K igual a 0,7, vezes o comprimento físico, que é 5, isso tudo ao quadrado. Então, fazendo a conta, descobrimos que a carga crítica é 3.147 kN. Em torno de Y, a conta é a mesma, basta que você troque o parâmetro K respectivo ou associado às condições de contorno em torno da flambagem no eixo Y e também o momento de inércia em torno de Y. Então teremos π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia IY dividido pelo comprimento equivalente ao quadrado. Então, como temos aqui engastado, o parâmetro K vale 0,5 vezes 5, que é o comprimento físico, isso tudo ao quadrado. Fazendo a continha, descobrimos que a carga crítica em torno de Y é 2.220,53 kN. Então, como era já de se esperar, como o índice de esbiotez em Y ele é maior, então obtemos um valor menor para a carga crítica em torno do eixo Y. Então, a solução do item B está em acordo com o que já esperávamos no item A. Para finalizar a solução dessa questão, o problema pede que a gente determine a máxima excentricidade na qual a força pode ser aplicada sobre a seção transversal para que o escoamento do material não aconteça, considerando que a carga axial seja de 1.500 kN e a tensão de escoamento 80 MPa. Nesse problema, aqui tem um indicativo da seção transversal, onde a excentricidade E ela está contida no eixo Y. Então, o momento fletor gerado por essa força excêntrica, ele é um momento fletor Z. Então, pelo fato de eu ter um momento fletor Z, isso faz com que a deflexão lateral da coluna ocorra em torno de Z também. Então, se você tiver um momento MZ, claro que a deflexão lateral, a curvatura da coluna, ela vai estar contida em torno do eixo Z, ou seja, o eixo no qual atua o momento fletor associado à carga excêntrica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós, na solução desse item, nós iremos utilizar a fórmula da secante, que está inclusive escrita aqui na solução, onde a tensão é força sobre área, 1 mais a excentricidade, vezes o Czinho, que é a coordenada da fibra mais comprimida da seção transversal, dividido por raio de giração ao quadrado, que multiplica o secante do comprimento equivalente, 2 vezes o raio de giração, que multiplica a raiz do P dividido por EA. Então, esses parâmetros aqui de comprimento equivalente e raio de giração deverão ser calculados considerando o eixo Z, porque é o eixo em torno do qual a deflexão da coluna vai acontecer. Tá bem? Então, se tivéssemos uma excentricidade aqui, não mais em Y, mas uma excentricidade em Z, de tal maneira que o momento associado fosse Y, então troca tudo, Se o momento fosse Y, deveríamos considerar o raio de giração Y, o comprimento equivalente para a flambagem em torno de Y. Tá bom? Então, nessa situação, sabemos que a tensão de escoamento é os 80 MPa, ou seja, 80 10 a terceira kN por metro quadrado. A força é 1.500 kN dividido pela área, que é 375 centímetros quadrados. Passando para metro quadrado, aparece esse 10 a menos 4,
que multiplica 1 mais a excentricidade, que é o que nós queremos calcular, que multiplica o Czinho, né, que é a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida, que nesse caso é a metade da altura total da seção transversal. Então, se a altura total tem 25, a metade tem 12 centímetros e meio, que é esses 0,125 metros que aparece aqui. E isso divide pelo raio de geração z ao quadrado, então tem um 10 a menos 2 para transformar para metro, que multiplica o secante do comprimento equivalente da coluna para a flambagem em torno de z. Então, em torno de z eu tenho as condições de engastado articulado, então aparece o 0,7, vezes o comprimento físico, que divide por 2 vezes o raio de geração em torno de z, raiz de 1500, que divide, 1500 é a carga P, que divide pelo módulo de elasticidade longitudinal, que é 20 gigapascal, ou 20 vezes 10 a sexta kN por metro quadrado, vezes a área da seção transversal, que é 375 10 a menos 4 metros. Então aí basta fazer essa conta, lembrando que para você fazer a operação desse secante, o secante nada mais é do que 1 sobre o cosseno. Você deve definir aí na sua calculadora, para que ela calcule essa função trigonométrica em radianos e não em graus. Tá? Então, tomem esse cuidado na hora de resolver a questão e fazer essa conta, ou seja, calcule o cosseno e depois 1 sobre o cosseno para tirar a secante. Faça essa operação considerando radianos e não graus. Então, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que a excentricidade máxima é 1,94 10 a menos 2 metros ou 1,94 centímetros. Então, essa prova foi composta por apenas essas duas questões. Foi uma prova simples, de duas questões, mas que possibilitou com que houvesse a prática dos conceitos fundamentais discutidos em sala de aula, ou seja, de equilíbrio, de solução de problemas de linha elástica, de depois solução de problemas de instabilidade de colunas. Então a prova ela foi dimensionada para que o tempo total de prova durasse 1 hora e 40 minutos. Então eu espero que a prova fosse resolvida em 45 minutos. Essa era a minha expectativa de dimensionamento, mas mesmo assim, tempo total para que o aluno pudesse ler as questões com calma, fazer a prova, eventualmente errar uma conta ou outra, descobrir que errou e refazer. Então, isso tudo coube aí em 1 hora e 40 de prova. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço.